A raiva extrema é uma forma temporária de insanidade. Quando Sêneca escreveu isso, ele queria mostrar como os seres humanos se tornam irracionais, quase insanos quando estão sob o efeito da raiva. Quem está tomado por esse sentimento dificilmente pensa com clareza, perde a noção do que está fazendo, de como está se comunicando e de como está sendo percebido pelos outros. Sêneca acreditava que se a aparência de alguém com raiva é terrível por fora, por dentro a mente deve estar pior ainda. Ele dizia que nenhuma praga custou mais caro à humanidade. Massacres, guerras, envenenamentos e inúmeras outras atrocidades ao longo da história foram movidas não pela razão, mas sim pela raiva. Hoje, nas redes sociais, vemos pessoas explodindo por qualquer motivo. O ódio virou entretenimento. Perfis são criados apenas para humilhar, ironizar ou ridicularizar os outros. Vídeos de brigas viralizam com facilidade. Quanto mais escandaloso o descontrole, mais curtidas, visualizações e compartilhamentos essa coisa tem. Isso mostra que, como sociedade, temos falhado em cultivar a razão, a paciência e o autocontrole, virtudes fundamentais para os estoicos. Esse comportamento revela uma carência de reflexão e de autoconhecimento. É mais fácil reagir do que entender, mais fácil atacar do que dialogar. Ganha quem grita mais alto. Os estoicos diriam que essa exposição constante à raiva alheia, se não for observada com discernimento, também nos contamina, porque o hábito de ver o descontrole nos torna mais tolerantes à irracionalidade, inclusive a nossa própria, e assim nos tornamos espectadores e muitas vezes participantes de uma cultura da reatividade. Quando estamos sob o efeito da raiva, a mente distorce tudo. Uma crítica vira ofensa, um erro, traição, um desconhecido inimigo. Perdemos a capacidade de interpretar os fatos com clareza e passamos a ver o mundo por uma lente embaçada pela emoção. É como colocar um filtro vermelho nos olhos. Tudo parece mais intenso, mais hostil, mais ameaçador do que realmente é. O juízo se altera e começamos a reagir com base em interpretações distorcidas, não nos fatos. Reagimos não ao que aconteceu, mas ao que acreditamos que aconteceu. E é exatamente nesse espaço entre a realidade e a interpretação que a paixão se instala. Sêneca dizia que ao sermos tomados pela raiva, não vemos mais os rostos das pessoas, mas máscaras de inimigos. E quando isso acontece, perdemos nossa humanidade por alguns instantes. E pior, podemos também negar a humanidade dos outros, tratando-os como se fossem obstáculos ou ameaças. A raiva revela sua verdadeira natureza nesse momento. Ela nos tira do eixo, nos cega e ainda nos convence que estamos vendo tudo com clareza. Acreditamos que temos a razão, que somos vítimas e que precisamos reagir. É uma armadilha sutil, porque a emoção grita mais alto do que a razão. Por isso os estoicos nos aconselhavam a pausar, respirar e observar. Eles sabiam que entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e é nesse espaço que mora a nossa liberdade de escolha. Quem age com raiva não escolhe, apenas reage. E toda reação cega cobra um preço depois. Então a pergunta estoica é simples, mas profunda. Que tipo de mente eu estou cultivando? A que reage? Ou a que pensa? A que se deixa levar pelas emoções? Ou a que busca compreender antes de julgar? Mas como que a raiva surge, né? Antes de entender como a raiva se instala em nós, é importante conhecer 3 conceitos fundamentais no estoicismo: as protopaixões, paixões e juízos. As protopaixões, ou sentimentos iniciais, são reações espontâneas do corpo e da mente. São naturais e inevitáveis. Por exemplo, se assustar com o barulho, sentir ansiedade antes de falar em público, ou mudar de expressão diante de uma notícia inesperada. Esses sentimentos não são bons nem ruins, eles apenas acontecem, não afetam o nosso caráter porque são involuntários. O problema começa quando esses sentimentos evoluem para algo mais profundo, as paixões. Os estoicos chamavam de paixões as emoções como raiva, medo, ganância e inveja. Todas elas nascem de pensamentos distorcidos ou de crenças falsas, e por isso acabam sendo prejudiciais ao nosso equilíbrio e ao nosso caráter. Sêneca dizia: qualquer pessoa submissa a uma paixão vive sob o domínio de um tirano. Esse tirano é a própria emoção descontrolada, que nos domina por dentro. O juízo é quando a nossa mente toma uma decisão sobre o que está sentindo. É quando ela diz, isso é verdade. É o que podemos chamar aqui de julgamento da mente. É nessa sequência que a raiva se instala. Ela não surge do nada, ela é construída. E eu sei, pode parecer um pouco confuso no começo, mas essa é a forma mais clara que eu encontrei para explicar. Quando você entende essa dinâmica, percebe que o controle emocional não começa na emoção, começa no julgamento que fazemos dela. Então, a raiva se desenvolve em 3 etapas, e a última delas é praticamente irreversível. O problema é que essas etapas costumam acontecer muito rápido. Se você não estiver atento, já caiu direto na 3ª etapa antes mesmo de perceber. Por isso, o segredo está na primeira ação. Quando sentir que está prestes a se irritar, diminua o ritmo, desacelera, respira, não reaja no impulso. Observe o que você está sentindo e questione: o que exatamente me incomodou nessa situação? Ou, essa ação é mesmo necessária? Mesmo que a raiva pareça justificada, lembre
lembre-se do que Sêneca disse: uma pessoa com raiva é, temporariamente, uma pessoa insana. E eu tenho certeza que não é essa imagem que você quer passar. Marco Aurélio, outro grande estoico, dizia: a melhor vingança é ser diferente daqueles que nos feriram. Isso não é sobre reprimir emoções, tá? O estoicismo não defende sufocar o que sentimos, mas treinar o julgamento. O juízo, aquela avaliação que fazemos do que sentimos, é o nosso filtro. Quando esse filtro está bem treinado, ele consegue barrar a paixão antes mesmo que ela tome o controle. Controlar a raiva não é ser passivo, é ter força para não ser escravo das emoções. É agir com intenção e não por impulso. Para os estoicos, isso é o verdadeiro poder. Ser senhor de si mesmo, mesmo quando o mundo te empurra para o caos. A raiva é uma emoção humana. Todos nós sentimos, mas o estoicismo nos lembra que sentir não é o problema. O problema é nos deixar governar por aquilo que sentimos. Somos mais livres quando não estamos à mercê dos impulsos. Somos mais fortes quando conseguimos manter a calma, mesmo quando tudo à nossa volta convida ao descontrole. E somos mais sábios quando, diante de uma provocação, escolhemos refletir em vez de revidar. Não se trata de negar a raiva, mas de reconhecê-la sem se render a ela. Treinar o julgamento, cultivar a razão e fortalecer o caráter, esse é o caminho estoico. A raiva extrema é uma forma temporária de insanidade. Então, toda vez que você sentir a raiva crescendo, pergunte a si mesmo: vale a pena perder minha sanidade por isso? Talvez só essa pergunta já seja o suficiente para você retornar ao controle. E esse pequeno espaço entre o impulso e a escolha é ali que mora a verdadeira liberdade. Leve essa ideia com você. A raiva é natural, mas o descontrole é opcional. Comece a observar seus impulsos com mais atenção. Use a pausa como uma ferramenta. Use a razão como um escudo. E lembre-se, autocontrole não é fraqueza, é maturidade. Para vocês que assistiram esse vídeo até o final, fica aqui o meu muito obrigado e eu vejo vocês no próximo.